Mais um dia na presença de Deus, e o meu desejo é que todos tenham paz, tenham graça, misericórdia e que sejam abençoados pelo Senhor em todos os setores da sua vida e que os seus objetivos deste dia sejam alcançados. A palavra que nós vamos meditar nesta manhã, nós temos como base um ano com os Salmos. E por isso hoje nós temos o tema A Coroa dos Oprimidos, tendo como texto Salmo 149, versículo 4, onde o texto diz: o Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroará de vitória os oprimidos. Meus queridos irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, já estamos aí há centenas, ou vamos dizer milhares de anos. Mais de 2000 anos Jesus esteve aqui. E deu-nos um exemplo glorioso de como viver e conviver com os bons e com os maus. Em momento algum, desde o Velho Testamento, você note que nem mesmo o anjo que foi colocado diante do Senhor ousou falar contra Satanás, deixando para que o Senhor fizesse a obra contra ele, que o Senhor o punisse. Mas nós muitas vezes, como pessoas, tomamos iniciativas que Deus reprovaria. Jesus, em hipótese alguma, se levantou contra aqueles que o perseguiram, contra aqueles que o caluniaram, contra aqueles que maquinaram maldades contra ele, mesmo sabendo ele que isso iria acontecer de qualquer forma, porque ele, na verdade, veio para morrer pelos nossos pecados, e esta era a sua missão. Meus queridos, de modo geral, nós, ao olharmos o ato de oprimir, não é algo de menos importância, porque significa uma alta dose de sofrimento, humilhação e tirania. A opressão sempre acende a ira de Deus, sempre. Se você olhar todo o Pentateuco, olhar todos os profetas, você vai notar que Deus punia aqueles que sem razão alguma tentavam destruir Israel, aqueles que se levantavam contra o povo judeu. Por essa razão, o crente deve precaver-se de oprimir o forasteiro, o pobre, a viúva, o órfão, o aflito, enfim, o próximo. A opressão é uma covardia, porque nunca se oprime o poderoso, o rico, o forte, bem alimentado, bem vestido ou bem instruído. Você pode observar, Jesus inclusive chama de farisaísmo, ou por que não dizer de hipócritas, aqueles que observam quem estaciona o seu carro na frente do templo ou no seu estacionamento. Quando se entra o doutor bem vestido, com a família muito bem representada, imediatamente alguém se preocupa em achar o melhor lugar no templo para eles. E como são bem apresentados na reunião. Exaltamos a aparência, o bem-estar, julgando que isso seria algo extraordinário. Isso é a natureza fracassada do ser humano. Eu avalio as pessoas pelo que elas aparentam e não por quem realmente ela é. A pessoa e o ministério de Jesus estão sempre relacionados com os oprimidos. É interessante. Talvez tinha algumas pessoas de influência no meio do ministério de Jesus, mas ele nunca foi atrás delas. A profecia de Isaías anuncia um Jesus
que destruiria o jugo, a carga e a vara a que estão sujeitas as vítimas da opressão. 700 anos depois de dar início ao seu ministério, Jesus leu esse trecho de Isaías na sinagoga em Nazaré da Galileia, afirmando: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4:21. Foi esse episódio marcante que Pedro trouxe à tona na casa de Cornélio. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10:38. Qual que era a impressão da igreja no seu princípio? Só as pessoas que realmente eram interessantes podiam fazer parte do ministério da igreja. Quando Deus, em uma visão, apresentou a Pedro um lençol cheio de animais, e na visão o Senhor falou com Pedro, dizendo: Pedro, mata e come. Senhor, eu nunca porei na minha boca coisa comum ou imunda. E o que o texto diz? Pedro, não chame de comum e imundo aquilo que o Senhor santificou. Como nós temos facilidade para fazer acepção de pessoas. Avaliamos as pessoas conforme a nossa impressão. Julgamos conforme a nossa interpretação. E o Senhor não se agrada disso. O Senhor não fica feliz com isso. Jesus mesmo foi oprimido, afligido pelas nossas enfermidades, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. E como cordeiro foi levado ao matadouro, Isaías 53:7. Estamos doentes pelo pecado, afetados pelas boas impressões. E Jesus, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, conforme Hebreus 1:3. E Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está sobre todo o nome, conforme Filipenses 2:9. Os que estão em Cristo participarão não só do seu sofrimento, mas também da sua exaltação. Nós vamos participar com o Senhor para receber a coroa da vitória. Vamos estar de vitória em vitória com aqueles que são oprimidos. Ser cristão não é viver de festa. Ser cristão não é só ter alegria. Ser cristão realmente é carregar a cruz. Temos que tomar parte nisto, para que Deus nos receba com alegria e que possamos ter a felicidade de vivermos para a glória do Senhor. Pense nisto, meus queridos. Tenham um bom dia e que o Senhor os ajude.